Boa noite. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder essa história inacreditável. O que você está prestes a ouvir não é ficção, mas um relato mantido em segredo por gerações. Meu nome é Marco Antonelli, e o que vou contar foi revelado por uma mulher chamada Aurélia Vitória, que recebeu essa história de seu irmão no leito de morte. A verdade por trás do que o Vaticano encontrou no Egito é algo que nunca deveria ter vindo à tona. Nos anos que se seguiram à famosa expedição de Napoleão ao Egito, arqueólogos, aventureiros e saqueadores percorriam as areias em busca de tesouros escondidos. Pirâmides eram reviradas, templos eram explorados, mas entre todo o ouro e artefatos, um grupo pequeno de estudiosos encontrou algo completamente diferente. Em uma das câmaras mais profundas de uma pirâmide pouco conhecida, eles localizaram um papiro singular. Seus símbolos, gravados em hieróglifos incomuns, não correspondiam a nenhum sistema de escrita catalogado. Sem tradutores à altura, ninguém sabia ao certo o que estava escrito. Mas havia algo naquele documento que chamou a atenção. Uma repetição insistente de um termo, Aku. Para os antigos egípcios, essa palavra significava os iluminados, e era reservada apenas para entidades divinas, não para humanos comuns. O papiro não ficou em posse dos arqueólogos por muito tempo. Agentes infiltrados do Vaticano, que há décadas monitoravam descobertas arqueológicas no Egito, tomaram o artefato e o enviaram em sigilo absoluto para Roma. Lá, especialistas e criptógrafos foram designados para decifrar o texto. A tradução preliminar falava de um ser imortal, aprisionado há milênios em uma tumba construída com pedra negra que não é deste mundo. O Vaticano acreditou inicialmente que poderia se tratar de um faraó ou sumo sacerdote de uma dinastia desconhecida. Mas havia detalhes perturbadores. O papiro descrevia asas, luz e uma voz que ensinara a beleza, a arte e a engenharia aos filhos do Nilo. Isso ultrapassava a arqueologia e entrava em território perigoso, algo que poderia abalar dogmas milenares. Decididos a investigar sem chamar atenção, os líderes do Vaticano financiaram discretas expedições ao local descrito no documento. Por anos, nada foi encontrado além de corredores bloqueados e armadilhas antigas, até que, em uma incursão realizada sob o máximo sigilo, a equipe chegou a uma câmara completamente isolada, sem qualquer entrada aparente. No centro, repousava uma tumba que parecia ter sido esculpida em um único bloco de material negro e reluzente, semelhante à obsidiana, mas com propriedades desconhecidas. A estrutura não tinha fissuras, tampas evidentes ou encaixes, apenas símbolos gravados em toda a superfície, figuras geométricas e marcas que provocavam uma estranha inquietação em quem as observava. Levaram semanas para encontrar um método de abertura. E, finalmente, com o esforço de mais de 20 homens, a tampa começou a deslizar lentamente. O que se seguiu foi indescritível. Uma nuvem de pó dourado escapou da tumba, iluminando a câmara por alguns segundos. Sem saber, os arqueólogos e membros da expedição respiraram a substância. Quando a poeira se dissipou, todos ficaram imóveis diante da visão. Ali, perfeitamente preservado, jazia um corpo humanoide de proporções imponentes. Pele clara, cabelos dourados, feições impecáveis, e nas costas, duas asas imensas, com textura que lembrava uma fusão de carne e pedra esculpida. Não havia sinais de decomposição, como se o ser tivesse sido colocado ali ontem. Alguns caíram de joelhos e começaram a rezar. Outros tentavam, sem sucesso, encontrar uma explicação lógica. O Vaticano agiu imediatamente. A ordem foi lacrar a tumba e preparar o transporte do corpo para Roma. Mas nos dias seguintes, algo estranho começou. Os homens que respiraram o pó dourado adoeceram. Primeiro febres altas, depois delírios e colapsos repentinos. Em poucos meses, a maioria estava morta. Oficialmente, a causa foi atribuída a infecções desconhecidas, mas os poucos sobreviventes acreditavam em algo mais. Uma espécie de marca deixada pelo contato com o conteúdo da tumba. Um desses sobreviventes foi Vitório, irmão de Aurélia Vitória. No leito de morte, ele revelou tudo a ela, desde a descoberta do papiro até a abertura da tumba.
Contou que cientistas do Vaticano extraíram um líquido do corpo para análise, mas nunca conseguiram compreender sua composição. Quando Aurélia perguntou o que ele achava que a criatura era, Vittorio hesitou antes de responder. Um anjo, ou algo ainda mais antigo. Ele não sabia dizer se era um mensageiro celestial ou um ser caído. Antes de morrer, fez uma revelação ainda mais perturbadora. Segundo algumas traduções do papiro, essa entidade teria vivido entre os egípcios, ensinando artes, tatuagens, adornos e até técnicas avançadas de engenharia. Mas, em algum momento, foi aprisionada e isolada. O motivo permanecia um mistério. Aurélia carregou esse segredo em silêncio por anos, mas, após a morte do irmão, começou a notar sinais de que estava sendo vigiada. Pessoas estranhas a observavam na rua. Telefonemas silenciosos se tornaram frequentes. Até que, certa noite, um envelope anônimo chegou à sua porta. Dentro, apenas 3 palavras: "Você não está segura." Dias depois, um homem de terno escuro entrou em sua casa sem ser convidado. Colocou sobre a mesa uma cópia do manuscrito que Aurélia havia escrito sobre o relato do irmão. Todas as páginas traziam um carimbo vermelho. "Queime isto", ordenou. Sem alternativas, ela obedeceu, queimando o manuscrito diante dele. Mas o que o homem não sabia é que Aurélia havia feito cópias escondidas. Decidida a não deixar a história morrer, começou a enviar trechos anônimos para pesquisadores, jornalistas e historiadores. Poucos davam atenção, mas fragmentos da narrativa começaram a circular discretamente. Até que, um dia, ela recebeu um pacote inesperado. Dentro, um pergaminho envelhecido com o selo do Vaticano, descrevendo a operação secreta no Egito e confirmando um detalhe aterrador. O corpo do ser desaparecera. Para Aurélia, aquilo era a prova final. O Vaticano havia escondido o anjo por séculos, mas agora ele não estava mais onde fora encontrado. Ela procurou um jornalista conhecido por expor segredos perigosos e juntos criaram um plano para divulgar a história sem que pudesse ser desacreditada facilmente. Nas semanas seguintes, artigos misteriosos começaram a surgir em diferentes jornais, levantando suspeitas sobre arquivos secretos do Vaticano. A reação foi imediata. Documentos históricos foram subitamente reclassificados como inacessíveis, e rumores surgiram sobre uma cripta subterrânea fechada para reformas. Aurélia sabia o que aquilo significava. Eles estavam movendo o segredo outra vez. Hoje, ninguém sabe ao certo onde está o corpo. Mas uma pergunta continua assombrando Aurélia. Ele ainda está morto ou já despertou?